preciso ficar muito atento ao vilão que faz parte da sua história, que pode estar impedindo o seu crescimento pessoal. Então, o que será que de fato acaba barrando, dificultando, se colocando em você como uma barreira para que alguns resultados que você vem realmente batalhando por eles ainda não aconteçam ou não aconteceram ainda? Se você não me conhece, eu sou Cristiane Borel, psicóloga. Trabalho com o Treinamente, que é justamente trazendo conteúdos onde você possa refletir a respeito da forma como você está conduzindo a sua mente, como você está comandando os teus pensamentos, tanto aqui no meu canal do YouTube quanto no Instagram, nas redes sociais. Eu trago conteúdos relacionados a um grande vilão chamado do vilão da procrastinação. Então, antes de você prosseguir nesse vídeo comigo, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque sempre eu vou estar trazendo aqui alguns conteúdos que eu tenho certeza que daqui sim vai contribuir muito para os teus resultados. Então, vamos lá. Esse é um vilão, como eu há pouco falei, a procrastinação, que existem muitos adultos, assim como muitos estudantes acadêmicos, que sofrem basicamente com ele. O ato de procrastinar, ele pode soar para alguns como algo extremamente natural. E de fato começa assim, muito silencioso, na famosa fase do depois eu faço. Naquela tão conhecida amanhã, depois, e aí começamos a contabilizar um tempo do qual nós ainda não temos, porque o que nós temos é o hoje, o agora. E claro, isso é feito, aos poucos, dentro de uma ordem muito natural das coisas, mas se torna um agravante a partir do momento que você começa a perceber que ao fazer isso, você começa a se cobrar muito, você começa a não ficar tão legal assim. E aí você começa a trazer um nível de angústia, de frustrações, por coisas que naturalmente você deveria ter feito no tempo que era para ter sido feito e, no entanto, assim não aconteceu. Então vamos lá, trago aqui 4 sintomas muito presentes que hoje está muito claro, tanto por estudiosos, educadores, psicólogos, o quanto ele caracteriza muito a vida de um adulto e que isso são barreiras seríssimas para que você avance, especialmente nas suas tarefas diárias. O primeiro deles é a demora ao sair da cama. E aí, eu falo com você, é você que passa por isso realmente? Demorar ao sair da cama nada mais é do que uma bela procrastinação. Colocamos o despertador e o que é que acontece? Nesse momento, há uma grande tendência a apertar o soneca e voltar a dormir. Apertar o soneca e voltar a dormir. Por que esse ato ele é feito de uma forma tão ritualizada, sequenciada? Isso pode sim comprometer e trazer um prejuízo para a saúde mental. Primeiro de tudo, se você quer estar bem com a sua saúde mental, eu já vou de bate-pronto dizer para você o que eu costumo dizer para os meus pacientes. Não negocie com a sua mente. Aquilo que você disser que ia fazer, você faça. Se você percebe que o seu despertador no horário das 6 horas você não vai levantar, então você coloque o seu despertador exatamente no horário que você vai levantar. Se você acredita que às 6h15 é um bom horário para você, que você sabe que não vai negociar com a sua mente, faz isso. É melhor do que você colocar um horário onde você precise negociar, porque é claro, é nessa hora que a nossa mente nos seduz. Eu também falo muito isso. A nossa mente nos seduz como? Mas olha, ontem você dormiu tarde, trabalhou bastante, foi um dia desgastante, hoje você merece mais um pouco, então dorme mais um pouco. E você já sabia que precisava acordar mais cedo, você já sabia porque você tem tarefas para organizar. Então, se você já tinha decidido antes por isso, não é hora de você abrir negociação. A sua negociação, que na verdade não é uma negociação, mas a sua reflexão para decidir ali o horário que você vai acordar, ela precisa vir antes.
porque em outro momento, em outro vídeo, eu trago esse conteúdo mais a fundo para você, porque nós trazemos no nosso cérebro, realmente, existe algumas partes nele, onde exige da gente essa permanência na cama, de nos querer deixar ali prontos, paradinhos, quietinhos, né? Porque é a luta por um prazer mais imediato, mais rápido. Afinal de contas, dormir quando nós estamos cansados, isso é maravilhoso. Não que isso não possa acontecer, mas a questão é que, se você se prontificou a fazer, se você se comprometeu com o seu horário, que assim você vá e cumpra, porque essa lacuna, quando ela é aberta e entra essa negociação, a sua mente começa a fazer um comando do qual não muitas vezes vai te agradar, e isso vai você estar acumulando emoções negativas, que com o tempo vai te trazer prejuízos, né? Então aí é um ato de procrastinar. Cientistas, sim, estudiosos trazem também, né, a certeza, pesquisas já foram feitas o quanto a forma como nós começamos as nossas primeiras horas do dia, isso vai refletir muito no decorrer do nosso dia. Então, se você já começa o dia procrastinando, desde o momento que você vai levantar da sua cama, naturalmente, ao final do dia você pode ter, sim, um saldo muito negativo em relação a todos os compromissos que você tinha que honrar e cumprir. Volto a frisar aqui. Isso, vez ou outra, ok, mas quando se entra numa rotina, o prejuízo para a mente é grande, porque a procrastinação ela começa assim, de uma forma muito sutil, né, de uma forma muito simples, mas depois ela vai absorvendo coisas muito mais complexas, aonde pode comprometer rendimentos do seu trabalho, promoções no seu trabalho, enfim, e até os relacionamentos da sua casa, porque se você já acorda atrasado, se você já deixou alguma coisa pendente, alguma área da sua vida vai ser afetada, ou a área familiar, ou a área do trabalho, a área da sua saúde, então em algum lugar esse prejuízo vai chegar. Observe isso, demorar ao sair da cama não é recomendável. Se possível, deixe o seu celular distante e coloque no horário que assim que tocar, você realmente possa se prontificar a levantar, porque o comando tem que ser seu e negociar com a mente numa hora dessa se torna muito perigoso. Ela vai te seduzir, fica atento. Um outro ponto é justamente usar constantemente o celular. Isso, pois é, todos nós, né? Usar constantemente no celular, e o que se torna muito mais assim invasivo para a nossa saúde mental é o fato de não sabermos delimitar esse tempo. Não saber delimitar, as pessoas muitas vezes entram no banho, está dirigindo, pilotando, usando o celular, comendo, retornando mensagens, atendendo pessoas, checando e-mails, olhando vídeos. Então, inclusive, peço eu aqui a você que esse vídeo você possa fazer de uma forma aonde assistir, de maneira que você até, se preciso for, anote algumas coisas. É outra técnica que eu uso muito com os meus pacientes, é o registro, porque quando guardamos na nossa memória, muitas vezes tem a tendência ao esquecimento, porque outras coisas vão chegando, né? Outras situações, outras lembranças, outras informações novas, mas quando você registra, você vai ali pontuando hábitos, costumes que você naturalmente vai precisar estar modificando. Então, que você pare quando você estiver usando o seu celular nos momentos que realmente sejam oportunos para você usar, né? Nos momentos em que realmente não tire você da sua vivência do momento presente, na sua refeição, no momento que você precisa estar conversando com alguém ao seu lado. Então, esse uso constantemente, essa forma tão deliberada, em qualquer horário, em qualquer momento, está tirando, né, o ser humano, está nos tirando, né, do momento real, né, do momento presente, e nos colocando em uma outra realidade. E isso também está afetando bastante a saúde mental. E o que acontece? Faz com que você procrastine, porque aquele momento que você separou de repente para você trabalhar, para você ler um livro, ou para você fazer uma tarefa de casa, para você cumprir um outro compromisso, você ficou envolvido com as redes sociais,
com outras situações no celular e não conseguiu cumprir o que você havia dito para você, que estava lá para você cumprir, né? E um terceiro ponto seria a questão do foco. Como está sendo difícil focar, né? O focar muitas vezes, por quê? Porque as distrações e os estímulos, elas são muito grandes. Não há, há estímulos para todo instante, né? E o telefone, a TV, ela traz realmente muitos entretenimentos, aonde pode estar tirando de você o foco que você precisa. Então, estar focado, estar fazendo uma coisa por vez, isso evita com que você tenha que espremer uma atividade lá na frente ou até procrastinar. E lembre-se que aquilo que você tem que fazer, que você deixa para depois, você está simplesmente acumulando, aumentando a sua pilha de papel, de tarefas, seja ela qual for. Então, esse é um terceiro ponto, retomando aqui com você, a demora ao sair da cama, usar constantemente o celular, não ter o foco, né, diante das inúmeras distrações que se tem ao lado, saber pontualmente como organizar o seu dia de modo que você consiga fazer tudo o que você precisa fazer, mas que esse tudo seja algo que você esteja presente, que você esteja ali comungando, em comunhão com o seu momento, que seja um simples fato de sentar e tomar um café com alguém, até atividades mais complexas, como fazer um relatório para o seu trabalho, como estar dirigindo para o seu trabalho, como estar atendendo um telefonema do seu trabalho, ou checando um e-mail, ou fazendo um estudo, ou se preparando para uma prova. Então, a ideia é que o seu foco seja voltado para uma atividade naquela que você se propôs naquele momento a realizar. E um outro ponto que a procrastinação traz, né, como algo muito forte, presente, é o fato de muitas vezes pensar, elaborar muito para se fazer uma tarefa. Então, muitas vezes o procrastinador, aquele que costuma adiar, que passa por esses sintomas que eu caracterizei aqui para você, dele chegar diante de uma situação, ficar mais pensando como vai fazer do que exatamente fazê-la. E o que isso compromete? Compromete o seu tempo, compromete também ao fato de se viver mais a expectativa do que a própria realização. E essa tem sido um desafio para nós no momento atual, né, dessa época de informatização, de muitas informações. É nos querer reportar para um imaginário, para um campo virtual, quando se não podemos perder a essência do momento real. Então, parar e pensar como eu vou desenvolver uma tarefa só porque ela é complexa, só porque não sei por onde começar, tenho muito cuidado. Ah, precisa que pense antes? Ok, é onde entra aí a questão do planejar-se. Perfeito, que eu trago também, né, nos meus conteúdos, nos meus ensinamentos e orientações. O planejamento é indispensável para que se tenha um domínio do tempo. Mas, diante de uma tarefa complexa, você não precisa passar longas horas para isso. Né? Saber fazer um bom planejamento vai tirar você desse campo imaginário que a procrastinação nos coloca, né? Num viver de forma muito imaginária as coisas, como fazer, e aí a gente pensa, a gente elabora, a gente já traz um resultado, quando a gente vai ver na prática nada aconteceu. E aí sim, há uma tendência para o adoecimento, quando isso é feito com frequência. Então, observa todos esses sintomas, e esses sintomas, só em você parar e observar se você passa por eles, segue as dicas, as orientações que eu deixei aqui. Começa a mudar, nem que seja esse ato primeiro de você acordar, de você levantar. Se você já começar a olhar para você nesse momento e a entender que negociar com sua mente nessa hora não vai ser
uma boa alternativa e fazer diferente, é possível sim que você tenha já outros resultados.